Por onde começar? Que tal? Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. A obra de Mário de Andrade, Amar Verbo Intransitivo, relata a história de uma família tradicional que contrata o serviço de uma governanta alemã de 35 anos chamada Elsa Fraulein, uma mulher feita que não estava disposta a sofrer e sim fazer seu trabalho como professora de alemão e piano. Mas o seu patrão, Souza Costa, tinha outras funções para ela realizar em sua casa. Nesse caso, era um segredo entre os dois. Fraulein, ao saber disso, ficou com receio, pois Souza pediu para ela não contar sobre a função que ele iria pedir para sua esposa, Dona Laura. Em seguida, passa a função para a mesma. A governanta, além de ser professora de Carlos e suas irmãs mais novas, irá ensinar somente para Carlos, que tinha 15 anos, a iniciação sexual. Carlos, por sua vez, tinha um lado muito imaturo. Era um garoto muito agressivo com suas irmãs. Tinha um lado imperativo, mas também era um pouco tímido em relação a assuntos sexuais. De início, Carlos não gostava da presença de Fraulein na casa. Pouco se interessava pelas suas aulas, fazendo assim pouco caso, deixando Fraulein preocupada, pois em seus antigos trabalhos os garotos se interessavam mais rapidamente por ela. Mas sabendo que iria ter que tomar iniciativa em relação ao segredo, de qualquer forma, vai se aproximando lentamente de Carlos. O mesmo nota essa aproximação e com isso desperta um interesse mútuo pela governanta. A governanta, notando assim o interesse do garoto, começa a colocar em prática o segredo combinado com Souza. Começa a mostrar insinuações ao garoto, já que iria usar essa atitude para poder chegar ao ápice do amor. Carlos, percebendo assim o que estava acontecendo, começa a mudar a sua postura, ficando mais em casa, exigindo mais o conhecimento de Fraulein, para ficar mais tempo ao lado dela. Elsa Fraulein começa a ficar muito íntima dos membros da família. Entretanto, Dona Laura percebeu o interesse de Carlos pela governanta e, sem saber do que estava se tratando, manda Fraulein embora de sua casa. Fraulein vai até Souza, o que questiona, dizendo por que não conta o real motivo de seu serviço na casa. Souza então decide contar tudo para sua esposa, Dona Laura. Todavia, Fraulein, por orgulho, decide ir embora, mas não era isso que ela queria e sofre com isso, mas não por amor, e sim por não ter rumo. Souza e Dona Laura iniciam uma discussão pela permanência de Fraulein na casa, mas mesmo sua esposa não aceitando a decisão, Souza insiste para que Fraulein fique, e ela aceita. Fraulein, com meio consentimento de Dona Laura, começa a se insinuar mais diretamente para Carlos, mas sem se envolver com sentimentos. Porém, Carlos pede para ela se aproximar novamente e a beija. Ao anoitecer, Carlos vai até o quarto de Fraulein e os dois têm a primeira noite de amor juntos, e isso se repete várias vezes até que Souza e Dona Laura e Fraulein decidem que esse amor tem que se acabar de uma forma trágica, com um susto. O dia então chega. Carlos, acostumado a ir ao quarto de Fraulein, foi até lá novamente, e com isso Souza e Dona Laura os fragam. Carlos assusta, e sua primeira reação é afirmar que, se precisar, ele casa e fica assustado com a possibilidade de Fraulein ter engravidado, mesmo ela não estando. Com tudo isso, conta a verdadeira intenção com que Fraulein foi contratada. Mesmo depois de tanta revelação, Carlos ainda vai atrás de Fraulein em seu quarto, mas ela o ignora. No momento em que Fraulein decide ir embora, pede para se despedir de Carlos e o beija na testa como um sinal de respeito e chora. Carlos sofre de início com a partida, mas depois de um tempo se recupera e torna-se um homem maduro e segue sua vida.
Depois de anos, se reencontram de longe no carnaval. Carlos acena para Fraulein, mas sem sentimentos. O autor Mário de Andrade foi um escritor brasileiro, foi um grande modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. O mesmo nasceu no dia 9 de outubro, na cidade de São Paulo, no ano de 1893, filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa. O autor veio de uma família humilde, teve 2 irmãos e desde cedo mostrou grandes interesses às artes e para a literatura. No ano da morte de seu pai, em 1917, cursou piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Nesse mesmo ano, com apenas 24 anos de idade, publica seu primeiro livro, Uma Gota de Sangue em Cada Poema. Logo no ano de 1922, publica a obra de poesias Paulicéia Desvairada e se torna catedrático de História da Música no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Em 1927, como tinha uma enorme consideração e dedicação pela literatura, publica a obra Crã do Jabuti, baseada nas tradições populares. No mesmo ano, publica o romance Amar Verbo Intransitivo, onde critica a hipocrisia sexual da burguesia paulistana. Mário de Andrade foi um estudioso que também mostrou interesse no folclore, na etnografia e na cultura brasileira. Com isso, em 1928, publica o romance Macunaíma, uma das grandes obras da literatura brasileira, obra que reúne inúmeras lendas e mitos indígenas. Durante o ano de 1934 a 1938, trabalhou como diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo. No ano de 1938, muda-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde se torna catedrático de Filosofia e História da Arte e também diretor no Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. Logo retorna à sua cidade natal, no ano de 1940, onde começa a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Logo no ano de 1945, começa a ter problemas de saúde e fica em situação muito fragilizada. E em 25 de fevereiro, aos 51 anos de idade, o autor Mário de Andrade falece na cidade de São Paulo, vítima de um ataque cardíaco. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil, sobretudo pela valorização e identidade e cultura brasileira.